Meus irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui, né, irmão? Você está feliz? Que bom estar aqui, graças a Deus. Eu sempre me alegro quando a gente está entre amigos de verdade, amigos do reino. E eu considero pastor Luiz Carlos, pastor Adriana, como amigos mais do que amigos no sentido só de amizade, dessas aproximações, de contingências de agenda. Considero amigos de mentalidade. E isso ajuda muito. Pensar sozinho dói. Mas pensar com gente que pensa não como a gente, às vezes até contra a gente, mas em amor, aí a gente caminha um pouquinho mais. Não é, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza. Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Hoje de manhã eu usei metade de um versículo. Hoje eu vou usar 15 à noite. Só para a gente poder compensar. Mas relaxa que vai ser bom. Amém? Pode ficar tranquilo. Gênesis 18, versos 1 até o verso 15. É um texto maravilhoso. É desses textos que você lê tranquilamente, sentindo a potência do texto, o modo como o texto convida a gente a mergulhar nele, a trabalhar nele. Então tenho certeza que vai mexer profundamente com você. Minha gratidão a Deus mais uma vez por esse dia, por essa honra aos pastores da igreja, toda a igreja. Pastor Corte, prazer conhecê-lo pessoalmente. Deus abençoe. Fui edificado através da sua palavra. Que Deus possa hoje ainda falar mais uma vez aos nossos corações, à nossa casa e à nossa família. O que eu quero trazer essa noite para vocês, eu coloquei o seguinte tema: encontre Deus na sua casa. Amém? Encontre Deus na sua casa. E eu queria que você, agora a gente vai ler o texto, mas eu queria que você, lendo esse texto, colocasse uma lente específica. Pense no encontro. Quer ver? Lembra quando você começou a namorar essa digníssima aí? Interessante que dependendo da época, encontro tem uma significação, não é? Tinha uma época de encontros assim tão difíceis que quando tocava na mão um do outro era um milagre. A de hoje tem um encontro quase simbiótico, né? Mas pensa na ideia de encontro, encontrar com alguém, ser encontrado por alguém. Deu para entender? Palavra, encontro. Agora vamos no texto. Presta bem atenção na leitura. Gênesis 18, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. O original, a expressão é na hora mais quente do dia. Guarda esse detalhe aí. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento, refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou ao servo, que se apressou, estou dando ênfase em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e o serviu. Detalhe: e enquanto, advérbio de tempo, guarda essas informações que eu estou pensando, eu volto em uma por uma depois. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E o detalhe que eu mais amo: e Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. A irmã Sara é das nossas. Escuta atrás da porta. Ô, glória! Versículo 11.
Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer, depois de idosa, sendo meu Senhor também já velho? É tipo, Deus me livre, mas quem me dera, né? Verso 13. E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? E disse: será verdade que eu já idosa darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: não ri. Ao que ele respondeu: não negues, tu riste. Amém. Olha que maravilha. Você não se sentiu em casa nesse texto? Nós somos isso aqui. Isso aqui é muito a gente. Escutem uma coisa. Eu acho tão espetacular o fato desse texto pensar a seguinte expressão: era a hora mais quente do dia. Quem já teve alguma experiência no Oriente Médio vai entender isso aqui. Dubai, por exemplo, vai entender isso aqui. Na época do calor, do verão no Oriente Médio, ninguém faz nada. As reuniões de negócio são de madrugada, porque é um negócio assustador. E eu estava lendo alguns pesquisadores desses textos, e eles disseram que, inclusive, há uma orientação rabínica, para você ter uma ideia, rabínica, dizendo aos meninos, aos estudantes, que no horário mais quente do dia era melhor preservar forças. Não façam nada, segurem, guardem energia, porque é a hora mais quente do dia, o negócio é complicado nessa hora. Aí o texto bíblico vai dizer que na hora mais quente do dia, Abraão levanta os olhos, ele está sentado na frente da tenda, eufemismo bíblico para dizer que estava deitado, descansando, poupando energia. No que ele enxerga os seres celestiais que se apresentam, ele não perde tempo. O texto bíblico é cabal, diz que ele levantou e correu na direção desses homens. Só que não é só ele que corre, é incrível. O desejo dele de agir, o desejo dele de ser um homem de hospitalidade, de honrar a visita, de receber o céu na sua casa e levar para a mesa, de dar alguma coisa, de servir, é tão grande que ele faz a máquina familiar girar e bota todo mundo para correr. A mulher tem que correr para fazer bolo, o servo tem que correr, todo mundo corre na casa. A ideia dele é: não interessa se é a hora mais quente do dia, não interessa se a determinação é para poupar energia, meu Senhor está na casa, logo o melhor de nós vai para Ele, todas as forças vão para Ele, todas as energias são dEle, o nosso melhor é dEle, a nossa comida é dEle, tudo é dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A gente corre para Ele. Apresse-se a viver a experiência de ter um encontro com Deus na sua casa. Amém? E olha que interessante, a gente vive na sociedade da pressa, é incrível isso. Você já percebeu que a gente está na sociedade da pressa, mas na hora do culto a gente tenta ser cada vez mais lento? Nós vivemos na sociedade da pressa. Você levaria seu carro para lavar, não lava devagar? Nós vivemos na sociedade da pressa, todo mundo linkado, plugado, acelerado, conectado. A gente vive a todo momento, a gente chega atrasado, quer sair primeiro, bate o carro saindo do estacionamento no meio da bênção apostólica, a gente vive alucinadamente pirado. Tanto que alguns vivem de espiritualidade drogado, o cara vive no pico, não suporta a realidade de um dia. Ele tem domingo da glória, olha só, é segunda do milagre, eu vou na terça do mistério, na quarta do fogo, na quinta apoteótica, na sexta do extraordinário, no sábado do céu e no domingo do celestial. Não sobra um dia para ser humano normal. Para ter dor de cabeça, TPM, crise. Esse é o tipo de pressa que atrapalha. O correr de Abraão para Deus aqui é outra coisa. É dizer: Senhor, eu não vou perder um único milímetro de tempo e de espaço, a não ser que eu exista só para te servir, e a minha casa vai fazer a mesma coisa. Enquanto eu estiver aqui como dono dessa casa, a minha casa vai te servir, a gente vai correr, a gente vai fazer, a gente vai levantar altares, a gente vai encher a mesa, mas o Senhor vai participar do melhor na casa da gente. A gente tem pressa de te servir. Eu queria inverter os processos aqui essa noite. Eu não vou dizer que hoje que Deus tem pressa em te abençoar, você que tem que ter pressa de servi-lo, amém? Ou seja, hoje eu não vou dizer para você assim: olha, Deus vai hoje, você vai sentir aqui hoje que Deus está aqui. A pergunta é o contrário: Deus já sentiu que você veio? A lógica hoje é inverter os processos. Amém? Está todo mundo aí? Olha que interessante, a nossa casa é um lugar de encontros, sobretudo o encontro com Deus.
Se você encontrar com Deus na sua casa, não vai precisar fingir encontrá-lo aqui. Se você encontrar com Deus na sua casa, não vai precisar fingir encontrá-lo aqui. Ou seja, você quando encontra com Deus dentro da sua casa, você ao mesmo tempo, em encontrando com Ele, aborta o teatro religioso. Se você encontra com Deus na sua casa, você já sabe a quem presta culto. Então você não precisa de coreografias evangelásticas para ver se funciona. Você não precisa de massagens para ver se você pega no tranco. Você já vem com essa experiência da casa. Você já correu para Ele na rua. Você já fez uma tenda dentro de casa, uma mesa na casa. Você foi para cá simplesmente para viver aqui o que já está vivendo na vida. Você não entra no sobrenatural. Você está vivendo um sobrenatural. Aí você não procura milagre. Você é milagre. Você não fica pedindo resposta de oração. Você é resposta de oração de alguém. Mudam-se os focos. A beleza dos encontros. Quer ver uma coisa interessante? Eu coloquei aqui. Interessante que eu escrevo umas coisas, depois eu brigo comigo mesmo, né? Mas olha só. A beleza dos encontros em casa é que eles são legítimos. Sem as hipocrisias e os comportamentos treinados. É ou não é? A Bíblia é clara por isso. Eu acho tão tremendo isso na Bíblia. Ela coloca os encontros nossos com Deus dentro da ótica da normalidade. Por exemplo, quando Deus vai falar em 1 Samuel 16, eu já ministrei sobre isso aqui. Deus vai chamar Samuel para ungir Davi. Deus não começa assim: olha Samuel, meu servo, trombetas, vozes. Não é Steven Spielberg nem Hollywood. É uma troca de ideias absurdamente comum. Deus chega para Samuel e fala: até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? Eu não gostei, Samuel. Imagina. Aqui nesse texto acontece a mesma coisa. Você vê uma cena raríssima na Bíblia. Sara rindo, alguém rindo. Você já percebeu que é difícil encontrar gente rindo na Bíblia? Talvez seja por isso que a gente não gosta de pessoas que riem na igreja. É estranho, né? Para ser humorista tem que desviar. Eu já vi irmãs fazer a criança rindo na igreja, a irmã diz: não pode rir na igreja, aí belisca, o menino chora. Chorar pode, rir não, vai entender. Perguntaram para Rufus Mosley: Jesus alguma vez sorriu? Ele disse: ele sorriu, não sei. Eu sei que depois que eu encontrei com ele, eu nunca mais parei de sorrir, porque ele mudou a história da minha vida de dentro para fora, de modo que cada riso meu tem a ponta da história dele. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente vive um evangelicalismo pesadaço, aquela coisa estranha, esquisita. Quer ver? Vocês já viram algum irmão, algum pastor, algum pregador, melhor ainda, algum pregador aplicar aquele texto de Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, para uma igreja grande como essa? Eu nunca vi. Eles aplicam para aquela igreja pequenininha, esquina do nada, com coisa nenhuma, 5 crentes, um esperando para morrer. Terça-feira, ele sabe que tem que abrir no domingo. Aí ele puxa um ânimo, uma injeçãozinha de ânimo, diz: olha irmão, está escrito lá, nunca sabe aonde, é lá. As portas do inferno não prevalecerão. O irmão expulsa um aleluia lá atrás. Você tem que identificar, porque você não sabe se é um aleluia ou uma angústia. Ah, aleluia. E aí ele entende: dá para abrir essa igreja mais um domingo. Segunda-feira para ele é a sobrevivência do domingo. É triste. Interessante que quando você olha para esse texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o único lugar no Novo Testamento onde portas em relação à fala de Jesus aparece no plural. O que Jesus está dizendo é que a igreja não tem portas, só tem uma porta que é Ele. Se tiver um monte de porta para entrar, não é igreja, é inferno. Por isso que aqui na igreja você não entra porque tem dinheiro, porque tem nome, porque tem família. Entra se Jesus te salvou, só tem uma porta para entrar aqui. Passou disso, é inferno, é caos. Amém? Está assustado? É a impressão minha, que vai piorar bastante. Interessante, Sara rindo é uma cena rara na Bíblia. No mesmo lugar você vê uma Sara com medo porque riu perante o sagrado. Aí já é comum entre nós. Ainda tem gente que tem um certo senso assim: olha irmão, cuidado, é sagrado. E a gente pensa que o sagrado é uma coisa esquisita, vazia. Por exemplo, eu fui educado numa igreja, cresci numa igreja com a minha mãe e meus irmãos, que a gente tinha terrorismo infantil. Cuidado, olhinho no que olha, mãozinha no que toca. A gente tinha um medo de Deus, que só a graça, irmão. Tinha um irmão que passava pelas igrejas na minha época, quando era moleque, e ele fazia um seminário sobre umas escatologias endemoniadas. O cara tinha nomes de demônio, as cores dos demônios. O cara era parceirão do inferno, tipo chefe de TI. E a gente ficava assustado, morrendo de medo. Meu Deus do céu, o que é isso? Porque a gente vinha só pela via do medo, aquela coisa esotérica, perigosa.
Nasci e cresci numa igreja que tinha medo de bailar, de poetizar, de chorar e rir, de se envolver com um Deus que é leve o suficiente para entender que trabalha comigo na fluência da minha vida, na dinâmica do caminhar. Um Deus que simplesmente para de pregar para segurar a criança no colo. Um Deus que anda sobre as águas. O maior medo dos judeus, ele caminha no território dos medos. Esse não é um Deus que me apavora, é um Deus que me alegra, é um Deus que me abraça, é um Deus que me ama, é um Deus que se envolve na base do encontro. Tenha aqui hoje um encontro com esse Deus. Esse é o Deus da liberdade. Durante muito tempo nós fomos escravizados pela cultura do Deus sádico, aquele Deus que só se alegrava quando você sofria. Rubem Alves, ele disse uma coisa que mexe muito comigo. Ele disse assim, nunca vi algum fiel fazer a seguinte promessa para Deus: ó Senhor, se me alcançares com a graça que eu tenho pedido, eu vou passar uma semana lendo poesia para ti. Nunca vi. Eu vou passar uma semana abraçando os meus filhos. Eu vou comer feijoada para a tua glória. Nunca. A ideia é, se o Senhor me der a graça que eu peço, eu vou andar quilômetros de joelho até sangrar. A visão era, Deus gosta de me ver sofrer. Irmãos, até o dia em que Jesus entrou no templo. Porque depois que Jesus entrou no templo, quer ver uma coisa fantástica? Imagina, nós que viajamos muito, os pastores que viajam sabem disso. Quem viaja aí sabe disso. Imagina, por exemplo, eu estou viajando aqui hoje, aí uma outra agenda e tal. Volto para casa na segunda-feira. Aí eu abro a porta do apartamento com vontade de abraçar meu filho, que está lá com a minha esposa. Meu maior desejo é estar perto do meu filho, eu sou o pai dele. Só que imagina que eu seja tão glorioso, que só de eu chegar perto do meu filho, ele tem medo de mim e corre para trás da minha esposa. Como é que eu me sentiria se toda vez que eu chegasse perto do meu filho, eu tivesse que dizer: não temas, porque eu sou teu pai? Isso irrita até Deus, porque ele passa o Antigo Testamento inteiro tendo que dizer isso. Toda vez que ele aparece, ele tem que falar: não temas, calma, todo mundo arrepia. Só que ele bota uma expressão da esperança: o dia do Senhor. Aí vem Jesus. Em Jesus, bebê, você pega Deus no colo, nunca tem medo de nada. Ele entrou na relação, arrancou o medo e agora você pode se aproximar, porque nunca mais é um Deus que afasta. Agora não temas, você conhece o Senhor do dia, então sabe o que esperar. Você pode chegar perto, você pode abraçar, você pode participar dessa glória. A gente ainda tem resquícios de uma mentalidade sádica nas igrejas. Ainda tem algumas pessoas, por exemplo, que acham: olha, irmão, você tem que entender, varão, que o negócio é assim. Eu lembro de um pastor, que uma vez um garoto encostou nele e falou: pastor, vejo que o senhor é um homem de Deus, um homem de oração. O pastor achou estranho e falou: por que você sabe que eu sou um homem de oração? Porque de fato eu sou mesmo. Ele falou: não, pela ponta do seu sapato, pastor, toda a comida é sinal que ajoelha muito. Ele falou: não, irmão, é porque está difícil para comprar sapato novo. Aí ele disse: mas eu vou te ensinar uma coisa aqui, meu filho. Um homem de oração não é conhecido pelo bico do sapato, pela calça rasgada. Isso pode ser só artimanhas diabólicas para te levar a ser apaixonado pelo nada. Um homem de oração é conhecido pelo brilho dos olhos, pelo jeito como trata a esposa, pelo jeito como aperta a mão do falso. Jesus chega para os discípulos e fala: em meu nome pegarão nas serpentes. A gente que mora em cidade grande passa a vida inteira sem pegar numa serpente. Aliás, se aparece uma serpente aqui, eu não vou pegar, você vai? Seria o versículo mais fácil da gente cumprir: Senhor, deixa comigo que essa é comigo. Em teu nome nunca vou pegar em serpente alguma, não é? Só que ao longo da história, biblicamente falando, e até pela lógica da metáfora, a serpente é sempre associada a hipocrisia, falsidade, mentira. Eu tenho um amigo que diz que Jesus mandou a gente dar outra face porque ele sabe que a gente tem duas caras. Ou seja, toda vez que você aperta a mão de um falso, você pega na serpente. Aí quantas vezes você fez isso a última semana? Deus te chamou aqui hoje para ter um encontro com um Deus que não está nas cartilhas, não está nos dogmas, não está nos rótulos. Ele é um Deus que entra nos encontros das casas e das vidas. É um Deus que participa das mesas e das camas. Um Deus que não se guarda nas gavetas dogmáticas. É um Deus que transita entre a gente como Deus que abraça, ama. É Pai, figura da família. Amém, irmão? Interessante, Jesus aparece e transforma a festa. Uma coisa que me encanta em Jesus e me faz ser um feliz seguidor de Jesus é justamente o fato de que o meu Deus resolve estrear fazendo milagre numa festa de casamento. Não é fantástico, irmão? Você já viu tanto de crente que vai para uma festa só para estragar a festa dos outros? Jesus não. Ele simplesmente permite que a festa se amplie. Ele traz o melhor para o final da festa. Como é bom saber que a gente tem um Deus que entrou pela via da festa.
Jesus não inaugurou seu ministério no luto, foi na festa, e festa de casamento. Ele dizendo, se eu tiver aqui, as talhas, elementos religiosos só podem oferecer isso, águazinha. Mas se eu tiver aqui, duas coisas acontecem, sabor na água, milagre na festa. Se eu tiver aqui, eu amplio o processo. Você vai entender que se eu tiver aqui, a sua vida ganha novos sentidos e novos significados. É por causa de Jesus que a gente é salvo do absurdo. Ele resgata essa sensibilidade. Eu acho incrível Jesus dando aula de teologia de altíssimo nível. Está andando com os discípulos, ele olha para os discípulos e fala assim, está vendo aquele lírio do campo? Lírio é tudo igual, né? Imagina os discípulos olhando para ver qual é aquele lírio do campo. Ele fala, nem Salomão, peso pesado da história de Israel, nem Salomão se vestiu como qualquer um deles. Olha o que ele está dizendo. Gente, o meu olhar é diferente. Jesus está dizendo, enxerguem como eu. Quando vocês enxergarem como eu, vocês vão perceber que nos lírios do campo há o cuidado do estético mais profundo de Deus. O ser que cria, que trabalha, que ama, que chega perto. É igual quando Deus chega para Jó. Eu acho incrível. Deus começa a fazer umas perguntas para Jó. Porque olha para mim. Imagina Jó no pior dia, na pior angústia, na pior crise. E ele clama uma audiência com Deus. Aí Deus resolve aparecer. Jó já está na prova, na pior das provas. E mesmo assim a Bíblia diz que vem uma tormenta, uma tempestade e Deus se apresenta. Não é seguro chamar Deus. E Deus se apresenta com um monte de pergunta. E Deus é o tipo de mestre que gosta demais da pergunta e não gosta muito da resposta. Você vê que Deus tem mais de 300 perguntas no livro de Jó e mais ou menos 12 respostas. Os rabinos dizem que a pergunta de um sábio já traz metade da resposta. Um garoto perguntou para o mestre, mestre, qual o sentido da vida? O mestre disse, você não acha essa pergunta maravilhosa? Ele disse, acho. Então para que trocar por uma resposta? Deus é desses. Deus chega para Jó e fala assim, Jó, quem te colocou os limites de modo que você se coloque de pé? As suas medidas. Aí Deus chega para Jó, olha para mim, imagina essa conversa entre Deus e Jó. Deus chega para Jó e fala assim, Jó, a chuva tem pai? Imagina Jó pensando, a chuva tem pai. Aí Deus chega e fala, Jó, de que ventre procede o gelo? Aí ele buga a física. O ventre quente procede o gelo. Imagina. E Jó está ali, carregando. Deus chega para Jó e fala, Jó, onde é que você estava quando eu fiz a terra? Você já existia. Eu fiz a terra, você estava onde? Aí Deus fala assim, Jó, vamos dar um passeio agora pelo mundo. Seu mundo, o seu mundo. Jó, quem coloca limite no mar dizendo, você vem até aqui, daqui você não passa, ele obedece, é consciente. Quando os leõezinhos têm fome e clamam, quem alimenta? Olha a pergunta de Deus. Quem traça o itinerário das águias no céu? Plano de voo. Deus chega para Jó e faz uma pergunta arrasadora. Jó, você já deu ordens amanhã? Aí Chesterton, teólogo inglês que eu gosto muito, diz assim, ó, Deus é o supremo maestro do amanhã. Então Deus chega, por exemplo, quem tem criança pequena aqui sabe do que eu estou falando. Você pega, assiste um DVD com uma criança. Quando termina, o que ela faz? De novo, não é? A gente que fica adulto e adulterado no processo, a gente já ensina a menina, aperta aqui que vai. É ou não é? Se você sair na rua 18 vezes com uma criança, ela vira um cachorro, ela vai dizer au, au. Ela não cansa da banalidade da vida, a gente é que cansa. Chesterton diz que Deus é igualzinho. Deus se levanta hoje aconteceu isso, cheio de vida, olha para o sol e diz, sol, faz de novo. E o sol acontece, ele dá ordens amanhã. Você pode ter 300 anos de crente, você põe o pé na porta e diz, você veio, como se fosse a primeira vez, e te abraça e te recebe, porque tem um encontro marcado para mudar histórias e estações. Esse é o Deus que surpreende até na banalidade. É nesse Deus que a gente está trabalhando aqui hoje. Escute uma coisa, eu acho incrível o jeito que ele fala, olha, por exemplo, em Mateus 11, 28, ele chega e diz assim, ó, vinde a mim, é um convite para um encontro, todos, pensa num convite perigoso para fazer na rua, vinde a mim todos, os que estáis cansados, sobrecarregados. Eu preguei esses dias, pastor, num evento de casais, e eu fiz uma releitura desse texto. O tema que eu preguei foi Jesus na terapia de casais. Imagina que você é um casal, vai fazer terapia, chega lá, o terapeuta é Jesus. Imagina. E aí eu botei, vinde a mim todos os que estáis casados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi uma doideira, mas deu certo. Interessante que Jesus diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde, e vos encontrareis descanso. O termo no original grego é belíssimo. A tradução é, eu vou dar uma pausa para vocês. Olha que incrível. Vem comigo, trocando a mala pesada de uma mão para outra, joelho vacilante, tossindo, ofegante, morto pela vida, arrebentado pelas pressões, escolhas mal feitas, o futuro já em xeque. Vem para mim, quando você chegar até mim, eu vou te dar uma pausa. Soca essa mala no chão.
Tira essas algemas e essas mochilas. Respira, descansa, senta, bebe da minha água. Descansa aí. Depois você vai fazer o que eu tenho para você. Primeiro ele te recebe, trata, dá uma pausa, te põe de pé e te leva para a vida. Esse é o melhor encontro que você pode ter aqui hoje. Porque quando você encontra com ele, se encontra consigo mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Você está entendendo? É por causa de Jesus que a gente aprende a lutar para que o pior que há no mundo não encontre espaço para crescer na casa da gente. Por isso é tão importante lembrar disso aqui. Eu queria rapidamente mostrar para vocês algumas dimensões que o encontro com Deus na nossa casa é capaz de produzir. Dimensões que o encontro com Deus na nossa casa é capaz de produzir. O primeiro é a dimensão das grandes mudanças. É quando Deus está na mesa. Quando Deus começar a operar grandes mudanças na sua casa, Ele começa pela mesa. Irmãos, nós vivemos uma geração que tem sérios problemas com a mesa de casa. Você já percebeu que a mesa nivela qualquer um? Pode ser o mais alto, mais baixo da casa. Na mesa está todo mundo nivelado pelo nível dos olhos. É psicológico isso. A mesa é um negócio fantástico. A única mesa que você não deve querer estar é a do necrotério. Não é? Se bem que alguns já estão lá, só não sabem disso. Pensa por um momento. Escuta uma coisa aqui, ó. Se tem um lugar onde Deus pode ser tremendamente percebido é nas mesas das nossas casas. Interessante que no Salmo 23, verso 5, que eu já falei para vocês aqui, Davi diz assim, ó, preparas uma mesa perante mim. Mesa é sempre um lugar de encontro. Na presença dos meus inimigos, a minha situação é crítica, olhos às vezes ferozes na mesa. Nós vivemos uma geração, por exemplo, que conseguiu emudecer a mesa. Eu estava lendo sobre uma família que há muito tempo nem se falavam. Porque ia para a mesa todo mundo com celular. Então até para pedir o sal era por emoji. Porque nem fala mais, é por emoji. Irmãos, 4.000 anos depois a gente voltou a escrever como os egípcios, em hieróglifo. Imagina, nem falava mais, passa o negócio aí, o outro passava uma coisa. Tem um restaurante na Inglaterra que quando você chega lá, todo mundo que sentar à mesa, tem um buraco no meio da mesa, tem que colocar o celular. Aquele que pegar o celular tem que pagar a conta de todo mundo, olha que bênção. Podia o Papa te ligar, você não atendia, não é? Eu acho incrível que a mesa tem esse poder do encontro. Quer ver uma coisa fantástica? Lá na tentação, em Mateus capítulo 4, Lucas também, Jesus chega, está sendo tentado pelo diabo, e a primeira via de tentação do diabo é a configuração da mesa. É impressionante. Satanás quer entender quem é esse Jesus. Lutero diz que o diabo é míope. O míope tem problema com enxergar coisa pequena. E Jesus se fez tão pequeno estando entre nós que o diabo tem que chegar perto para ver. Deixa eu testar, para saber quem ele é. E vai testar pela lógica da mesa. Sabe que ele está com fome, então tem uma necessidade urgente. Sabe que pela lógica da aparência, os pães e as pedras são muito parecidos no Oriente. Transforma as pedras em pães. Você tem fome, tem uma necessidade urgente, tem poder, e Satanás não entende poder sem ser usado. Para ele poder é ato, Michel Foucault, você usa. Então se você tem poder, use o teu poder, transforme as pedras em pães, faz a tua mesa. Tem milhares de motivos para Jesus negar isso. Mas para mim um só já é suficiente e é o bom para hoje. Jesus se recusa a transformar pedras em pães, porque Ele não quer ter um pão para o qual Ele não possa dizer obrigado, Pai. Graças te dou por esse. Esse eu não posso porque esse eu fiz e eu não quero. Eu só quero alguma coisa na minha mesa. Se eu puder dizer para o Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor olhou para mim e colocou na minha mesa alguma coisa para viver. Eu acho interessante quando Davi diz, preparas uma mesa perante mim. Quer ver só? Está aqui o versículo que até hoje cabe perfeitamente na vida de cada um aqui. Ó. Olhando daqui eu vejo casas, famílias, pessoas, e posso sem medo algum de errar saber que todo mundo aqui tem uma mesa na sua casa. E que graças a Deus, estando como estamos, mesmo que seja uma refeição mais ou menos, mas eu acredito que todo mundo aqui tomou café da manhã, almoçou, e jantou ou vai jantar na mesa da sua casa. Pelo menos 3 refeições a gente faz. Agora viaja comigo. Viaja aqui comigo, imagine isso aqui, ó. Deus que conhece você, e eu acredito que você crê na soberania de Deus, sim ou não? Que Deus é soberano. Imagina por um momento que você sabe que Deus é soberano, e Ele sabendo que você existiria, estaria vivo aqui hoje, você estaria presente nessa noite no 8º Congresso de Edificação da Família aqui em Itaboraí, e Deus sabe que na natureza básica do humano você precisa comer. Aí olha o que é que Deus fez, presta atenção. Lá atrás, meses atrás, Deus tocou no coração de um agricultor. Esse cara plantou uma semente bilhões de vezes mais leve do que o solo acima dela. Ela rompeu o solo
solo contra a gravidade e cresceu. Aí essa coisa cresceu, frutificou, alguém veio, colheu, processou, mandou para o mercado. Nesse meio tempo você trabalhou, o salário caiu na conta, você foi no mercado, comprou, levou, chegou na mesa hoje. Não é porque aconteceu hoje, é porque Deus botou uma engrenagem universal para funcionar, para que a sua mesa tivesse alguma coisa para comer hoje. Você só está vivo hoje porque Deus já vem pensando na sua casa há muito tempo. Você pode agradecer a Deus por um minuto? Agradeça a Deus. Se você tem uma mesa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela comida que você comeu hoje, pela comida que você comeu ao longo da semana. Agradeça a Deus porque Deus tem sido fiel com a sua casa. Deus tem colocado engrenagens universais para funcionar, para que você esteja aqui hoje. É maravilhoso, irmãos. Eu acho extraordinário o fato, por exemplo, na última ceia, lá em João capítulo 13, os discípulos aprendem uma das lições mais bonitas de Jesus. Eu acho incrível. Eu frisei algumas coisas na leitura de Gênesis, porque ela cabe perfeitamente, linka perfeitamente com esse texto da ceia em João 13. Pensem comigo, a Bíblia diz que estão eles numa casa, não tem nenhum escravo lá, só está Jesus e os discípulos na ceia. Ninguém lavou os pés, está todo mundo com os pezinhos sujos debaixo da mesa. Eu tenho certeza que tudo que Jesus queria é que um dos discípulos percebesse a falha. Guarda o que eu vou dizer aqui, ó. Liderança é aprender a perceber o óbvio. Muita gente esquece disso. Quer fazer coisas mirabolantes, mas não é capaz de pegar um papel jogado no chão para limpar a sala. Não é? Tudo que Jesus queria é que um dos discípulos percebesse a falha. Dissesse: mestre, dá licença, eu percebi que ninguém lavou os nossos pés. O Senhor me permite a honra de lavar os teus pés? Nenhum deles percebeu, pelo menos não falou. Porque tanto lá quanto aqui a gente ainda não está preparado para os pés sujos de ninguém. Aí sabe o que Jesus faz? Eu acho tão tremendo que nesse texto que nós lemos, no verso 4, Abraão fala: lavai os pés de vocês. Depois lá na frente, enquanto comiam, lembra disso? Lembra desse destaque? Acontece a mesma coisa com Jesus. O texto lá em João 13 coloca assim, ó: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, sabendo Jesus que tinha ido, que tudo que ele tinha feito já estava pronto, que ele agora ia passar para o Pai, a passagem dele, a Páscoa pessoal. Então Jesus está ali enquanto comiam. Um detalhe devastador na cultura judaica, porque o lava-pés é uma coisa anti-higiênica para quem está comendo com as mãos, como é lá. Então se fazia sempre antes ou no final da refeição, nunca no meio. Só que o texto diz que eles estavam comendo enquanto comiam. Jesus se levanta da mesa principal, ele sai dessa mesa, ele vai lá atrás. Quando ele volta, ele tem uma toalha em volta da cintura, uma bacia cheia de água, e a Bíblia não diz que ele para e explica o ato, nada disso. Ele já faz, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Imagina, os discípulos assustadíssimos, e Pedro de um lado só olhando, pensando: não é possível, ele não está fazendo isso, ele não vai chegar. Pedro está bugado completo, a tal ponto que Pedro tenta chamar Jesus a razão. Pedro diz: Senhor, palavra da ordem, dono da mesa, tu lavarás os meus pés. Olha o que ele está dizendo: Senhor, senhores não lavam pés, entendeu, Jesus? Volta para a mesa. O que Pedro está fazendo é uma malandragem gospel que até hoje invade a gente. É Pedro dizendo: não é possível que ele vai fazer isso, eu não estou vendo ele fazer isso, porque se ele fizer isso e legitimar, eu estou perdido, porque quando eu estiver na mesa central, quando for a minha vez, eu vou ter que fazer. Não mexe nisso não, Jesus. Quem manda, manda, quem obedece, obedece. Jesus não faz isso. Jesus olha para Pedro e fala: se eu não te lavar, Pedro, você está fora. Aí sabe o que Pedro faz? Ainda não entendeu. Ele fala: então lava tudo, das mãos à cabeça. O que ele está dizendo é fazendo espiritualização exagerada que a gente ainda faz hoje. Ele está dizendo: entendi, Senhor, existem rituais de purificação das mãos e rituais religiosos de purificação da cabeça, mas não havia ritual religioso de purificação dos pés. Esse era doméstico. Só que olha o que Pedro está dizendo: entendi, já que existe ritual religioso de purificação das mãos e religioso de purificação da cabeça, o Senhor agora vai santificar o doméstico da casa. Jesus disse: você não entendeu nada, Pedro, você vai entender lá na frente. O que Jesus está dizendo é: eu não preciso agora do que tuas mãos fazem, nem do que tua cabeça pensa. Eu não quero o teu fazer, nem o teu pensar. Nesse momento me interessam os teus pés, porque teus pés contam para mim a história dos teus caminhos. Eu quero saber de onde você veio. Teus pés vieram da tua casa e não me trouxeram com eles. Chegaram sujos. Se eu não tiver acesso à tua sujeira do lar, você não é meu. Olha o que Jesus está dizendo para você aqui hoje. Ele não está à procura da sua idealização de perfeição.
Ofereça para Jesus os pés sujos aqui hoje. Você tem um Deus que quer ter acesso aos teus pés debaixo da mesa. Aquilo que é sujo, que é guardado, que ninguém nota, que a gente finge bem. Deu para entender? Olha que dimensão profunda que é essa aqui, ó. A dimensão das grandes mudanças. É quando Deus está na mesa. É celebrar essa presença que enche a mesa de significado. Tanto o comer, o que está em cima da mesa, quanto a sujeira que fica debaixo dela. Esse é o Deus que se apresenta na casa da gente. E quando a gente tem esse encontro com esse Deus, muda a postura que a gente tem quando encontra com qualquer outra pessoa. Quando você despersonaliza Deus, despersonaliza qualquer um. Mas quando o seu encontro com Deus é honesto, pessoal e humano, você encontra Deus em cada irmão que você encontra. Então você nunca profana mais ninguém, você abençoa qualquer um. Tinha um garoto que estava fazendo doutorado em teologia e começou a pirar. Começou a achar que Deus não existe, aquela coisa toda. Normal de quem passa por teologia, relaxa. Já aconteceu, já fui ateu, fica tranquilo. Aí de repente, um dia ele está conversando com um grande escritor, e o escritor fala para ele o seguinte. Ele fala assim, olha, por que Deus não aparece só uma vez? Se ele aparecesse uma única vez, todo mundo ia crer. O cara fala, rapaz, você não dá uma olhada no Antigo Testamento e vê que Deus faz isso direto? O que separa Deus do povo é uma cortina. Irmão, olha para mim, imagina isso aqui, ó. Imagina só que o sumo sacerdote está aqui hoje, e chega o dia dele entrar lá, pensa como é que ele está, morrendo de medo, a roupa cheia de sino, ninguém tosse, porque a gente adora a desgraça teológica, fala a verdade. O povo está ali pensando, se esse sino não tocar, esse miserável pecou, e Deus matou ele lá dentro, imagina. Agora tenta imaginar, eu vou falar se eu sou o sumo sacerdote, com a roupa cheia de sino, irmão, eu entro lá dentro, faço o que tem que fazer e saio vazado, porque na hora que eu saio, imagina a alegria, graças a Deus, eu saí. É a sensação de entrar no cemitério. Já passou por isso? Não tem coisa mais legal do que você entrar no cemitério e poder sair com as próprias pernas. Um dia vão te levar. Tem um pastor lá em Goiás que ele diz assim, quando eu morrer, coloquem no meu epitáfio, aqui vai um homem contrariado. É verdade, eu não queria. Eu não queria ir. Um amigo meu foi pregar no velório, a plaquinha assim começou a incomodar ele. Ele pregando no velório e a plaquinha. Ei, eu já estive onde você está. O cara vai, né? Quer continuar conversando. Imagina, é essa sensação, esse negócio esquisito, essa coisa que pega a gente, que aperta a gente, o medo, a morte, o caos, a crise. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Essa mesa, esse encontro, essa dimensão, essa profundidade, vai trazendo a gente para aqui, ó, para entender que esse Deus entra, e nesse encontro que Ele tem com a gente, nessas coisas que Ele mexe com a gente, nessas ideias de morte, de medo, de caos, aparece o humano como ele deve ser. Pura e simplesmente. Fuja de qualquer idealização de perfeição. A dimensão das grandes mudanças é quando você sabe quem você é. E aí você chega perto de Deus e entende que Ele sabe que você sabe quem é. E aí você chega pequeno, você chega humilde, você chega choroso, você chega e se aproxima dele para dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor enche a minha casa de paz, o Senhor enche a minha casa de vida, e eu posso chegar um pouquinho mais perto de Ti, eu posso me aproximar da Tua presença. Esse é o nível de oração que acontece à mesa. Essa mesa que eu estou falando para você aqui, às vezes pode não ser da sua casa, pode ser do seu trabalho. São lugares onde você encontra com Deus. Está dando para entender até aqui? Primeira dimensão, a dimensão das grandes mudanças. Olha a segunda dimensão que eu coloquei aqui, presta atenção nisso aqui, ó. É a dimensão da história, quando você reconhece Deus nos frutos que Deus te dá. Parece uma coisa óbvia, mas não é não. Dimensão da história, quando você reconhece Deus nos frutos que Deus te dá. Tem muita gente que quando recebe alguma coisa boa ou vence na vida, ele diz, fui eu. Talento puro, aqui é talento. Quando falha foi Deus. Senhor, o Senhor não me ajudou. O Senhor saiu, o Senhor não cumpriu suas promessas. Não tem isso? Muita gente faz isso. E não entende que é o contrário. Está mais do que na hora da gente entender a linha da dependência. Escute uma coisa. Sara e Abraão estavam velhos. Só que a visita do sagrado levou o impossível ao ridículo. Sabe o que é Isaac? O termo Isaac significa riso. Irmãos, para mim é uma das coisas mais tremendas da Bíblia. Olha bem para mim. Imagina esse momento aqui, ó. Os anjos aparecem, estão lá conversando com Abraão, uma proposta profética, milagrosa. Ele fala assim, olha, cadê tua mulher, Sara? Eu acho tão tremendo ele falar assim, cadê tua mulher? O hebraico é bem isso, tua mulher, Sara. Não é só uma esposa, uma categoria mística já. Não, é tua mulher. Cadê tua mulher? Está lá na tenda. Eu vou voltar aqui. E ela vai ter um filho. Ela ri. Eu também ia rir.
E você também. E Deus também. É lindo. Imagina Deus lá no céu falando, tá aí o nome do garoto, riso. Deus é fantástico. Irmãos, Deus é amor, mas também é humor. Guarda isso. É lindo. Deus lá em cima ri e falou, o nome do garoto tá aí, o nome dele é riso. Agora imagina, toda vez que esse menino corre pela casa, a Sara tem que rir, não é possível. Esse menino é o riso de Deus na vida dela. É Deus enchendo uma casa de velhos de sorrisos e de festa. É isso que Deus quer trazer para a sua casa hoje. Sorrisos libertadores, a festa no meio do caos. É Deus trazendo cores onde tem mofo. Permita que Deus faça isso com você aqui hoje. A gente está numa era que é estranha, porque ela é uma era direcionada pelos imperativos do marketing. A indústria do individualismo tem criado a ideia de que os filhos são um problema, são o que estragam um casamento. É ou não é? A gente vive no anti-Éden. Irmãos, a indústria do casamento tem colocado, sem que a gente perceba, uma individualização exagerada do casamento. Não sei se você já parou para perceber isso, e isso é parte do que eu trabalho de linguagens. Mas quando você e o casal está frente a frente, sozinho, olhando um para o outro, está de costas para o resto do mundo. Isso é um problema sério, porque ninguém vive sozinho. Algumas pessoas tendem a achar mesmo que casamento é um problema. É tão sério isso, que o ideal de casamento, o imaginário de casamento, sempre é assim: acabou a nossa cerimônia, tem que se retirar, fazer uma lua de mel extraordinária, onde não tenha ninguém e criança não passe nem perto. Talvez a gente faça uma. Não é? A ideia é, filhos são problema, filhos dá problema, filho atrasa, filho é fatura, filho é boleto. O mundo passa essa ideia pra gente. Tanto é que nós estamos numa geração hoje que é escrava do filho único. Aí meu filho único, talvez encontre com a sua filha única e case. E aí no futuro a gente vai ter 3 gerações de uma mesma família, numa mesa com 6 cadeiras, vai ficar uma vazia. E aí meu filho que é único, que nunca teve irmão nem irmã, e sua filha que é única e nunca teve irmão, vai ter uma dificuldade imensa de dizer para você, Pai, Senhor, meu irmão, nem sei o que é isso. E bases fundamentais da fé vão se corrompendo, sem que a gente perceba. Eu não estou dizendo para você cumprir Gênesis sozinho, multiplicar e encher a terra. Relaxa, os irmãos estão aí para te ajudar, fica em paz, não é? Quando eu casei eu falei para meu sogro, fica tranquilo, não vou bater teu recorde. Ele teve 14, e com a mesma mulher, gênio, né? A gente está vivendo uma geração muito perigosa, porque a nossa geração tende a achar o tempo todo que de repente um filho, uma boca a mais para comer, um problema maior, um negócio complicado, e aí vem a adolescência, e vem aquele monte de coisa, e a gente cria quimeras extraordinárias, irmãos. Para Deus, o nosso filho é o menino que corre e traz alegria para casa. Para Deus é sorriso na festa. Para Deus é um braço a mais para o abraço ficar mais amplo. Para Deus é a mesa que faz sentido. Para Deus é o sorriso do dia. Para Deus é a festa da casa. É você sabendo que não para por aí. Aí você vai lá no Salmo 128 e verás os filhos dos teus filhos. Os rabinos dizem que o avô é um cavalo domesticado pelos filhos para os netos poderem montar. Olha que lindo. Se você chegar, por exemplo, em Meacharim, um bairro ultra radical judeu hoje, lá em Jerusalém, e perguntar para um daqueles rabinos que tem lá, que andam por lá, qual que é o conceito de prosperidade do Senhor, sabe o que ele vai te responder? É eu sentado num Shabá, balançando a minha cadeira, olhando os meus netos brincarem na rua, porque ali eu posso orar, ó Eterno, graças te dou porque Israel não morreu na minha casa, a nação vai continuar porque eu fiz um filho, que fez outros filhos, e a nação segue, porque a minha casa não matou Israel. Permita hoje que o Espírito de Deus faça isso na sua casa. Itaboraí não vai acabar na sua casa, ela vai melhorar na sua família. A sua família é sal para curar essa cidade. A sua família é luz para iluminar cantos de trevas dessa cidade. A sua família é o lugar em que Deus resolveu se encontrar. Transforme as casas aqui em pontos de encontro do sagrado. Quantos querem? A sua casa é um ponto de encontro de Deus. Quer encontrar com Deus? Vai na casa daquela irmã, na casa daquele irmão, na casa daquela menina lá. Lá é ponto de encontro com Deus. Vem aqui que você vai encontrar com Deus. Aí todo mundo correndo na hora mais quente do dia, porque aqui ainda é pentecostal, é ou não é? É Deus dizendo, tem coisa boa nos encontros com a gente. Quer ver uma coisa fantástica? Eu coloquei aqui, ó, seus filhos não são problema nem acidentes. Eles são sorrisos de Deus espantando a morte e esbanjando vida. Interessante que no texto, Deus chega e traz filhos para aquela casa. Olha que incrível. Vão chegar Ismael e Isaac na casa de Abraão. Ou seja, ainda é assim que Deus faz. Traz barulho na festa, traz milagre na casa, traz crianças correndo e brincando pelo lugar, traz irmãos, traz filhos, traz a ampliação das relações humanas. Em Deus nunca é menos, sempre é mais.
Ele amplia a nossa convivência. Sabe o que é o grande problema de muita gente hoje? Passa a vida inteira entendendo a ideia de ser pai ou de ser mãe como um problema tão sério, tão complicado, que ele fica olhando para trás pensando, meus pais falharam comigo, aí agora eu tenho que fazer, e fica aquele jogo de culpas interminável. Para mim, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que mexe muito no meu coração, é aquilo que eu falei, quando eu começo a ficar muito de casa, eu vou soltando os negócios. Imagina, tem uma coisa que mexe no meu coração, tenta imaginar isso aqui comigo, ó. Deus está lá na eternidade, Ele fala assim, vou mandar meu filho. Maria eu já achei. Quem é que vai ser o homem para ser pai dele? E aí Ele procura José. José é um indivíduo na Bíblia que não fala nada. Você tem mais versículos para falar, por exemplo, de Ananias e Safira da vida do que de José. Tem gente na Bíblia que fala demais. José, que poderia falar muito, não fala nada. José é um homem que Deus aparece e fala em sonhos, ele acredita, levanta e muda a vida. Imagina, Deus fala para ele, levanta, pega a mulher e o menino e vaza. Ele faz. Aí está lá trabalhando no Egito, Deus fala, pega eles e pode voltar que acabou o problema. Ele faz. Se é difícil mudar de cidade hoje, imagina naquela época. José é alguém que aparece na história de Jesus e educa ele. José ensinou Jesus tão bem a profissão de carpinteiro, que grande parte das metáforas que Jesus usou em suas pregações, vinha dali. A árvore, a madeira. Imagine por um momento que eu tivesse um livro aqui hoje, que fosse o livro infalível. Nesse livro aqui tivesse o nome de todo mundo e o dia e o jeito que você vai morrer. Imagina por um momento. Imagina que eu pegasse aqui o livro agora e lesse seu nome, Alain Brizotti. Aí você levantava a mão, estou aqui. O livro infalível diz que você vai morrer num acidente de moto. Eu pergunto a você entraria numa moto na sua vida alguma vez, sabendo disso? Entraria, porque se o livro disse, vai acontecer. No que você esquecesse, morreria de moto. É ou não é? Você acredita que isso aconteceu 700 anos antes de Jesus nascer? Isaías vai pintar a cruz, a crucificação, o madeiro, madeira, martelo e prego. Passam-se 700 anos. Jesus nasce. Deus escolhe um homem para ser pai dele, que mexe exatamente com madeira, martelo e prego. E Jesus vai trabalhar com as coisas que o matariam, fazendo amizade com o caos. Quando ele deita na cruz, não está em crise, ele tem as melhores lembranças da infância. Ele lembra de um pai que ajudou ele a lidar com a madeira, com as imperfeições e com medo de não furar o dedo batendo com o martelo. Quer ver uma coisa mais incrível ainda? Esse José desaparece da história. Agora eu queria que por um momento você ativasse o imaginário gospel mais bonito da igreja, aquele antigo, onde a gente ainda acreditava que um dia o Jesus vem nos buscar. É dessa coisa que a gente acreditava. Imagina por um momento que é de verdade. Jesus nos leva e lá na eternidade, quando a gente estiver todos os santos da história reunidos, tenta imaginar Moisés, Abraão, Isaac, a galera mais top do céu. Imagina todo mundo mais fantástico que você imaginar da glória. Todos eles vão receber ali de Jesus o encontro celestial, o casamento, a plenitude que o pastor falou aqui. Mas imagina Jesus poder chegar e dizer, mas tem um aqui, que é o único entre todos vocês, que eu posso chamar diferente. Não vou chamar de herói da fé, eu não vou chamar ele de missionário das nações. Ele só vai dizer assim, José, vem cá, pai. É muita coisa. É muita coisa. Um homem que ninguém dá nada, um insignificante, que passa pela história, que às vezes ser pai é a arte de ser desnecessário, descartável quanto antes. O pai é aquele que não tem útero, mas tem colo. Ele não dá o seio materno, mas ele dá mamadeira, faz papinha. Quem sabe Deus não está chamando aqui hoje um pai para dizer para você assim, eu estou de olho na tua paternidade, vale a pena ser pai daquela menina. Vale a pena ser pai do teu menino. Vale a pena ser pai dos teus filhos, porque os teus filhos fui eu que te dei. Abraça esse menino, abraça essa menina e não largue enquanto ele não for um homem e uma mulher na vida. Faça com que lá na eternidade ele possa dizer, ó Senhor, eu tive um pai, eu tive uma mãe, gente que me fez encontrar contigo na nossa casa. A dimensão da história. Amém? Terceira dimensão para a gente terminar. Quando você encontra Deus na sua casa é a dimensão da intimidade. Aí você passa a celebrar Deus nas suas emoções. Irmãos, uma das coisas mais lindas da Bíblia é saber que Deus está entre o riso e a lágrima.
que Ele habita as emoções, Ele conhece perfeitamente essa mistura abjeta de pó e ar que nós somos. Olha que tremendo, o Padre Antônio Vieira pregando no sermão da quarta-feira de cinzas, no meio do sermão dele ele para e diz essa frase, olha que incrível. Ele diz, naquele dia o Eterno levantou o pó, do pó o homem, e então soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Aí ele para e diz, até hoje ainda é assim. Quando você abre a janela e olha para a rua, o vento sopra, o pó levanta, cessa o vento, o pó cai. O que sois vós, senão a história cíclica de pó a pó, do pó que nós fomos ao pó que nós seremos? A diferença é que somos um pó que Deus resolveu amar. Deus resolveu te amar. Pensa, um pouquinho de pó e Deus resolveu amar. Nós somos apenas a mistura abjeta de pó e ar. Dizem os biólogos que para cada ser humano vivo na face da Terra hoje, existe mais ou menos, posso estar errando, aproximadamente 158 milhões de insetos. Imagina se só os céus te visitarem hoje. A gente não é nada, a gente é poeira cósmica da história. Aí mesmo assim o Espírito de Deus resolve entrar. Você quer ver uma coisa tremenda? Tem um escritor, ele estava fazendo uma metáfora num dos seus livros, um romance, onde ele conta a história. Olha que incrível, ele diz que um anjo, é só um romance, é um livro, amém? Vocês entenderam? É só um livro, não é heresia que eu estou montando aqui não, pelo amor de Deus. E ele diz que o anjo estava dando aula celestial para outros anjos menores, e começa a explicar as galáxias, e vem andando pelas galáxias, pelo universo, de repente chega na nossa. Aí o anjo começa a mostrar o sol e diz, olha, essa estrela aí, ó, já foi considerada há muito tempo a estrela máxima. Hoje é só uma estrela anã com data de validade. E vem passando pelos planetas. Chega na nossa galáxia aqui, Via Láctea. Antes eram 9 planetas, né? Agora são só 8. Desapareceu um. E olha que um brasileiro foi para o espaço, mas deixa para lá. Imagina, de repente ele para e diz assim, olha, tem uma bolinha azul ali, não tem? E quando ele escreve isso, ele diz, de repente, todos os anjos em aula param. Ouve-se um coro celestial dos mais belos. E os anjos assustam-se e dizem, mas o que está acontecendo? O que há de diferente na bolinha azul? E ele escreve, é porque naquela bolinha o soberano já esteve lá. E todos os anjos assustam e dizem, não é possível, o soberano, a sua grandeza cobre todos os céus dos céus, como essa bolinha azul pode captá-lo? Ela simplesmente explodiria apenas se ele a olhasse. E aí o anjo diz, mas é aí que está o segredo, ele não foi lá como o soberano, ele se esvaziou para poder caber. E os anjos pasmos dizem, e tem mais? Ele diz, tem, ele voltou de lá e deixou uma promessa pendente. Eu vou voltar para buscar um monte de gente que eu deixei lá, porque eu ainda volto para esse povo. Eu tenho um encontro marcado com quem anda comigo. Aí você quer viajar ainda mais? Olha que tremendo. Quando eu me empolgo, eu vou direto. Imagina isso aqui, ó. Por exemplo, você está lá no dia da ascensão de Jesus. Imagina, Jesus chega para os discípulos, está conversando com eles. É tão bonito o texto. Irmãos, que olha para mim. Imagina por um momento que eu sou Jesus. O meu pai me dá uma comissão para eu vir aqui fazer uma obra para ele. Eu fiz. Imagina, morri na cruz, saí ressurreto, depois venci a morte. Pelo amor de Deus, irmão, se sou eu voltava para o céu o mais rápido possível. É ou não é? Você faria isso também, sem nem fazer mala, é ou não é? Agora imagina que Jesus acabou de ressuscitar, já cumpriu a sua missão, não tem mais o que fazer. Sabe o que ele faz? Começa a andar, é incrível. Aliás, se você for estudar as mitologias, nenhum deus gosta de andar, é incrível. Ou eles estão sentados, ou sendo carregados, ou lá no cume do Aminome Nakanush, do Himalaia. Você não vê nenhum deus que anda. O único Deus que anda é Jesus, e gostou tanto de andar que andou sobre as águas. Aí Jesus começa a aparecer aqui, aí aparece aqui e fala, pessoal, avisa para meus discípulos a encontrar comigo lá na Galileia. E ele vai lá e encontra lá na Galileia. E ele fica andando, parece que ele tem que ir, mas não quer ir. A coisa é tão séria que o último encontro deles é Steven Spielberg puro, é Flash. O texto diz que ele começou a subir. Irmãos, olha para mim, imagina por um momento. Esse sagrado começa a ir e os discípulos ficam. Os olhos dele ficam nos discípulos, os olhos dos discípulos vão com ele. É uma troca de olhares tão lenta, tão poética e tão tremenda, que só é interrompida por uma irritante nuvem que aparece no lugar. E assim que essa nuvem aparece, desce um anjo e diz a seguinte frase: por que vocês estão olhando para cima? Ele voltará
Oh, irmão, nem chegou, ele já quer voltar. É saudade. Um grupo de gente simples produziu saudade no coração de Deus. Sabe o que significa isso? Nós somos uma igreja debaixo de uma esperança. Há um desejo dele de vir e o nosso de ir. Esse encontro está marcado, porque acontece na nossa casa todo dia. Acontece na casa. Acontece nas emoções da gente, no envolvimento das nossas emoções, é maravilhoso. Você quer ver uma coisa? Presta atenção, lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 9, dos versos 20 a 29, você vê que Noé se embebeda e fica nu. Aí um dos seus filhos apenas olha a nudez do pai e cobre, já o outro simplesmente expõe. É o jeito bíblico de dizer que nas relações familiares também é assim. Todo mundo tem sempre uma feiura ou alguma coisa para cobrir. A grande escolha é nossa. Como é que eu vou lidar com a feiura que acabei de ver do outro? Exponho ou cubro? Eu estava ministrando esses dias num evento de casais e eu brinquei com eles assim, ó. Você já percebeu que o casamento é a história de duas belezas? Quer ver só? Vê se eu estou errado. Fala se a gente não fica todo encantado com um casal que acabou de casar na igreja. Aquele casalzinho que tem 6 meses de casado. Que a gente fica até com inveja, fala a verdade. A gente fala, que lindo, casalzinho novo, olha que benção, que maravilha, nem parece que tem boleto. É lindo, tudo é maravilha, tudo é festa, é ou não é? É uma beleza. A outra beleza é aquele casalzinho bem velhinho, que anda devagarzinho, lado a lado, você não sabe quem está segurando quem, é ou não é? Teve uma poetisa que escreveu esses dias, eu vi um casal de velhos brigando de pertinho. É porque não escuta, tem que falar de pertinho. E ela disse, eu quero terminar assim, brigando de pertinho com esse irritante aqui. Olha que lindo. Não é bonito? Fala a verdade. Ou seja, olha que lindo, o casamento é a história de duas belezas, da primeira beleza até a última beleza. O problema é o processo, porque da primeira beleza até a última beleza é só feiura. É aí que a maioria aqui sabe. É aquele processo de crise, é aquele negócio que não vai dar, é angústia, é falatório, é uma série de coisinhas, são uma série de pequenos desencontros dentro do encontro maior da vida. E por que é que dá certo? Porque se o amor for a cola desse negócio, 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. João teve coragem de definir, a gente até canta, ninguém explica Deus, João explicou, é que a gente que não quer saber. Deus é amor, ponto. Só que é um tipo de amor que a gente não suporta, sabe por quê? Porque o nosso diálogo do amor é maravilhoso, a prática é tenebrosa. Porque o amor de Deus por nós trata a gente num nível que a gente não suportaria tratar mais ninguém. Por que é que você acha que Deus te ama? Pensa por um momento. Você quer ir para casa aterrorizado? Por que é que Deus insiste em te amar, sabendo como você é? Eu fico fazendo essa pergunta para mim direto. Esse dia eu estava numa igreja, um irmão falou para mim, rapaz, eu acho tão bonita a sua humildade. Eu falei, não é humildade não. É que de onde eu vim, eu não tenho nem como me engrandecer. Não é, eu tinha tudo para dar errado. Não era para eu estar aqui. Se eu estou vivo hoje, tendo o privilégio de subir, pegar o microfone e falar para a igreja, eu tenho que ficar eternamente em gratidão. Não dá para levantar o queixo, nunca. Porque eu sei onde a mão de Deus entrou no lixo para poder me tirar. Eu queria que você saísse daqui hoje tendo a certeza feliz de que quando você tem um encontro com Deus na sua casa, você não precisa mais fingir aqui. Tenha um encontro com Deus na sua casa. Nas arenas das emoções a gente pode se tornar fera ou servo, aquele que expõe o trauma ou aquele que trata as feridas. O nosso Deus, escute o que eu vou dizer a vocês, o nosso Deus não está longe das nossas fúrias emocionais, Ele ainda anda sobre as nossas águas. Tenta imaginar essa cena comigo. Os discípulos estão com Jesus, aí o texto bíblico diz que Jesus forçou, está no original, obrigou os discípulos a entrarem no barco e passarem por outro lado sem Ele. Os discípulos não queriam. Imagina isso aqui comigo, ó. Jesus falando para os discípulos, pode ir, entra lá que depois eu encontro com vocês. E os discípulos pensam, não Senhor, nós não vamos. Não é que eles estão tão crentes que eles só querem andar com Jesus, não. É que eles são discípulos pescadores que aprenderam com os imaginários e as histórias dos pescadores sobre Ian, o monstro das águas, que no cair da noite geralmente se apresenta. Imagina. E eles estão pensando, Senhor, ó, está começando a escurecer. Se o Senhor estiver com a gente, beleza, mas a gente sozinho é complicado. E Jesus fala, pode ir.
Eles entram no barco com raiva, não querem, mas vão. Jesus fica lá orando, de repente vem o quê? A tempestade, no meio do mar, tempestade, aquela coisa toda, gritos, homens ali desesperados, tentando fazer alguma coisa, de repente, Jesus resolve ir lá. Olha que incrível. Quem criou a situação foi ele. Quando ele entra para arrumar, a gente acha que ele é o problema. É um fantasma. E tremiam de medo, é um fantasma. Agora que a coisa vai apertar, aí Jesus começa a andar, tranquilo, e diz 3 frases. Coragem, não temas, sou eu. 3 frases, só para ver se desperta nos discípulos a lembrança dos encontros, da familiaridade, do relacionamento. Só que Pedro faz uma coisa lá que até hoje a gente faz. Você já fez alguma vez isso aqui? Vou pedir uma prova do Senhor. Pedro fez isso. Tudo que Jesus queria ouvir daquele barco era o seguinte: relaxa, gente, é o Senhor, amém, aleluia. Não, o que Jesus ouviu da boca de um discípulo, ele só tinha ouvido do diabo. Se és tu, manda eu ter contigo sobre as águas. Aí eu acho tão tremendo o fato que, irmão, Jesus opera uns milagres dos mais mirabolantes, numa simplicidade que chega a dar raiva, fala a verdade. Ele fala assim, vem, só isso. Ele não diz, espera aí que eu vou orar, vou fazer aqui um negócio, raios e trovões e tal, e o mar vai ficar todo parecendo um asfalto, agora vai. Não, ele só fala, vem. E agora? Põe o pé no impossível ou não? Pedro desce do barco e começa a andar na dimensão do sagrado. Só que a dimensão do sagrado também tem um quê de horrível. O vento sopra, só para lembrar, Pedro, dá uma olhada onde você está. É só teu medo para todos os lados. Pedro começa a afundar e aí, graças a Deus, teve coragem e sabedoria o suficiente para gritar, salva-me, Senhor. Aí vem Jesus, pega ele pela mão, volta com ele para o barco. Interessante que todos esses detalhes você vê em Mateus. Porque Marcos é Pedro ditando para Marcos o que escrever. E nesse texto de Marcos ele não cita o nome dele. E eu entendo, eu também deixava quieto. Mateus é que diz, foi Pedro. Mas ele volta para o barco. Porque para mim, a coisa mais bonita daquele momento é que Pedro entendeu uma coisa sobre fé que a gente até hoje não aprendeu. Às vezes a fé não é Deus fazer um mirabolante para você. É ter um barco para poder voltar. E voltar com Ele. Sempre volte com Jesus. Sempre volte para o barquinho, mas com Jesus. É Ele quem caminha nos medos da sua casa. É Ele quem caminha nos medos da sua alma. É Ele quem caminha nos traumas e nas crises que te machucam. E Ele está aqui hoje dizendo isso para você. Vem, eu vou ter um encontro com você. Mas Senhor, eu vou afundar. É só gritar que eu vou estar lá. A gente vai voltar para o barco. Você todo molhado, mas comigo. Todo envergonhado, mas comigo. Quase morto, mas meu. E se tiver comigo, você tem vida e vida em abundância. A casa é minha, a história é minha. Você é meu. Fica de pé, por favor. Que a sua casa seja o lugar do encontro com Deus. Eu vou orar aqui hoje com você e eu queria apenas que você orasse pedindo a Deus a honra dele se sentir em casa, na sua casa. Já pensou Deus se sentir em casa na sua casa? Já pensou que maravilha? Deus diz, olha, eu gosto de ir na sua casa. Sabe o que é mais bonito na fé cristã, irmãos? E a gente saber que quando a gente terminar a escuta aqui, o pastor sobe aqui, dá a bênção apostólica, a gente acaba um ato institucional. Mas Jesus vai para casa com a gente, é ou não é? Ele senta no sofá, ele abre geladeira, ele conversa com você. Ou você acha que esse Deus só funciona dentro das lógicas apertadas das 7 às 9? Como é bom saber que Jesus é clandestinamente outro. É um Deus que participa das viradas da vida. Amém? Conta-se que um dia, olha para mim, um dia, um homem estava na sua casa, é só uma história, estava na sua casa, de repente ele escutou bater na porta. Quando ele foi lá abrir a porta, era a pessoa de Jesus. Imagina receber a pessoa de Jesus em casa. Ele ficou fascinado, disse, Jesus é o Senhor, na minha casa, entra Senhor, vem aqui para a sala. Aí colocou Jesus no quarto, falou, Senhor, tem um quarto de hóspedes aqui, é uma suíte, o Senhor vai ficar muito bem, relaxa, fique em paz, é teu esse quarto. Jesus está lá no quarto, e ele empolgado, fala para a esposa, para os filhos, Jesus está na nossa casa, no quarto de hóspede, o WhatsApp é 1000 para todo mundo. De repente ele escuta bater na porta de novo. Quando ele vai abrir a porta, Satanás em pessoa, e dá-lhe uma surra na porta de casa, e ele todo machucado, ferido, sangrando, ele chega lá, bate na porta de Jesus, do quarto. Jesus abre a porta do quarto, olha para ele de cima e embaixo, ele diz, Senhor,
O senhor não viu o que aconteceu aqui, não? Satanás, o teu inimigo, ele veio aqui, eu abri a porta, ele me arrebentou ali, ó. O senhor aqui, senhor, dá para ouvir o barulho aí, o senhor não viu, não? Eu aprendi na igreja que o senhor protege a gente. Jesus disse para ele, onde é que eu estou? O senhor está no quarto de hóspede. Jesus disse, onde é que ele te pegou? Foi ali na porta. Aqui ele não te pega. Ele falou, senhor, o senhor não quer ficar com a sala também? Não, fica na sala aqui, ó. Assiste um DVD de pregação, um negocinho assim, você vai gostar. E o diabo, que não é nada bobo, bateu lá na porta dos fundos. Ele foi lá abrir, tomou outra surra, vem rastejando, fala, Senhor, não é possível, o crente é lento. Não é possível, Senhor. Olha o que aconteceu. Agora há pouco ele veio aqui na frente, tal, o Senhor estava no quarto, beleza. Mas aqui da sala dá para ver a porta dos fundos. Jesus disse, onde ele te pegou? Foi ali atrás. Onde é que eu estou? Na sala. Aqui ele não te pega. Aí ele entendeu. Foi lá dentro, pegou a escritura da casa, o documento, disse, Senhor, toma, assina aí, ó. A partir de agora, essa casa é propriedade tua. Senhor, deixa eu dormir aqui hoje, que eu não tenho nem para onde ir. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, deixa. A casa é tua. Assina aí, ó. A casa é tua a partir de hoje. Aí, escute. Ele escuta a campainha tocar. Fala, Senhor, vai atender. A casa é tua, é para o Senhor. Jesus vai lá, vence o diabo com uma vitória retumbante, volta para ele e diz, estende a mão. Ele estende a mão, Jesus pega e diz, você me deu a casa? Dei, eu te dou de presente, toma. Eu só quero que você saiba que a partir de hoje, eu mando no território das tuas emoções. Inimigo algum vai poder te destruir aqui dentro. A casa é minha, a história é minha, teu filho é meu, tua filha é minha, teu marido é meu, tua esposa é minha, a casa é minha. Jesus te trouxe aqui hoje para ter um encontro na tua casa. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Como é bom poder te chamar de Pai. Nós somos misturas de pó e ar, mas podemos te chamar de Pai. Ah, Pai, tem um lugar na nossa mesa exclusivo para o Senhor. Tem um lugar nos nossos sonhos só teu, Pai. Abraça essa mulher que está aqui hoje. Abraça esse homem que está aqui hoje, Pai. Enche esse pai, essa mãe de força e coragem para encarar a vida. Enche esses filhos de alma, de vontade, de vida. Somos teus, Pai. E inimigo algum pode nos destruir, porque estamos guardados pelo teu carinho. É o teu abraço que nos cura essa noite. É a tua mão que nos cura. Hoje o encontro aconteceu, Pai. E nós corremos para ti. Nós corremos da porta da tenda só para te servir. E a nossa casa se encheu de riso. E os Isaques correm pela casa. E a vida flui, a morte sai. Enche essa igreja de vida, Pai. Enche aquela igreja aqui de criança nessa igreja, capaz de mudar a história dessa cidade, Senhor. Faz essa igreja sair daqui hoje com o compromisso de sermos pontos de encontro do sagrado, pontos de encontro da graça. Obrigado, Jesus. Que Deus te abençoe. Eu conheço teu valor.